Êxodo, capítulo de número 27, livro do Êxodo, capítulo de número 27. Vamos lá, vamos nessa sequência. Domingo é eu de novo. Trouxe caneta? Esse povo. Senhor, por que o Senhor está me mandando ensinar esse povo, Senhor? Mas vamos lá. Eu querendo mudar e Deus me segurando aqui. Êxodo no capítulo 27, versículo 1. Vamos lá. Faça um altar de madeira, de acácia, de 5 côvados. Quanto que é um côvado? Um braço. 50 centímetros. 5 côvados dá quanto? 2,5 metros, correto? Será o comprimento dos 5 côvados. A largura será quadrado o altar, e de 3 côvados de altura, ou seja, 2,5 metros de comprimento, um quadrado. Vamos lá, vem cá. 2,5 metros por 2,5 metros por 2,5 metros por 2,5 metros. Está bem específico aí, não está? 4 lados iguais. E quanto de altura? 3 côvados. Quanto é? 1,5 metro. Está com medo? 1,5 metro. Então Deus está dizendo assim, ó: 2,5 por 2,5 por 2,5 por 2,5 e 1,5 de altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas formarão uma só peça com o altar, e cobrirás de bronze. Farás também os cinzeiros para recolher a cinza, e as pás e as bacias, e os garfos, e os braseiros, e todos os seus utensílios farás de bronze. Farás também um crivo de bronze, em forma de rede, e farás para esta rede 4 argolas de bronze, nos seus 4 cantos, e porás embaixo da borda, em volta do altar de madeira, que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira, de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais serão metidos nas argolas e estarão de um e de outro lado do altar quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farás. Essa aqui é uma descrição daquilo que Deus quer que Moisés faça. Agora presta atenção, Deus está dizendo assim, ó: faça para mim o altar. Como é que é esse altar? 2,5 metros, 2,5 metros, 2,5 metros, 2,5 metros, 1,5 de altura. Aí Deus falou assim: faça uma grelha. O meio do altar vai ser oco e você coloca essa grelha embaixo. Deu para imaginar? Sim ou não? Rapaz, acho que Deus mandou fazer uma churrasqueira. Parece, sim ou não? Se você olhar a imagem disso, é bem parecido. Eu acho que Deus gosta de churrasco. 4 lados iguais, uma grelha embaixo, e é para tacar fogo. E você sabe que o levita, ele precisava ser especialista em carne, né? Ele precisava saber corte de carne, precisava saber cortar carne. Por quê? Porque quando era oferecido o sacrifício, ele precisava saber como cortar o cordeiro. Ele tinha que saber como cortar o sacrifício. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? É que no deserto, Deus está falando para Moisés: eu preciso que você faça um trabalho para mim. Aonde não tem nada, num deserto que não tem nada, Deus está dando para Moisés uma revelação do céu que ele precisa realizar na terra. Deus está dizendo: é dessa forma que tem que fazer, e eu preciso que você transporte isso para a terra. Muitas vezes Deus vai dar revelação para mim e para você daquilo que Ele quer do céu.
E Ele vai trazer ao teu coração para que você possa realizar isso na terra. Deus está dizendo, esse aqui é o modelo. Deus está dando os detalhes, Deus está falando os detalhes, as formas, os varões para carregar, a argola para colocar do lado, a grelha para pôr embaixo, até os centímetros, os detalhes Deus está dando para Moisés. Moisés está no deserto e Deus está trazendo esse segredo, esta revelação para o coração de Moisés no deserto. Escute, você pode até viver um momento de não ter nada, de escassez, um momento de deserto na tua vida, mas o que nunca vai faltar ao nosso coração, se você crer e acreditar, são revelações daquilo que Deus quer trazer do céu para a terra, para a tua vida. Mesmo parecendo que não tem nada, Deus tem revelação para mim e para você. Mesmo parecendo que eu não estou vivendo nada, Deus quer trazer revelação. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele, Deus quer te mostrar algo. Diga, o que Deus quer mostrar para você é algo que Ele quer que você realize. Diga, Deus vai dar para você os segredos do céu e você vai realizar. Porque às vezes a gente olha ao nosso derredor, à nossa volta, e Deus muitas vezes dá revelação para nós, mas nós estamos vivendo um deserto tão grande, tão difícil, as coisas tão difíceis, e Deus quer que eu faça algo, Deus quer que eu trabalhe. Deus está pedindo algo de mim, um esforço, Deus está pedindo um material, Deus está pedindo uma realização. E muitas vezes eu olho para o deserto da minha vida e falo, como é que eu vou fazer aquilo que Deus está me revelando, como é que eu vou viver, como é que vai haver uma ação da minha parte, aquilo que Deus está pedindo para mim. Essa revelação vem para Moisés ali no deserto, ali, e Moisés poderia olhar e dizer, mas Senhor, estou no deserto. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite, que tudo que Deus te revela, Deus te dá condições de fazer. Posso ouvir um amém? Tudo que Deus te revelar, Ele vai te dar condições de fazer. 4 tábuas, revestidas de bronze, e oco no meio. É engraçado, porque Deus vai dizer assim, pega para fazer o altar, ali, eu preciso que você pegue essa madeira. E qual que é a madeira? De acácia. Moisés está onde? No deserto, onde não dá nada. Mas no deserto, onde não dá nada, tem acácia. Tem. Acácia cheia de espinho, cheia de nó. Porque, escute uma coisa, quando Deus dá uma revelação para mim e para você, Deus sempre vai trabalhar com o que está disponível. No deserto, não tem madeira de lei. No deserto, não tem aquelas madeiras nobres, mas tem acácia. No deserto, não tem mogno. No deserto, não tem cedro do Líbano, mas tem acácia. Então Deus sempre vai trabalhar, a revelação sempre vai vir acerca daquilo que está disponível. Porque talvez você está aqui nessa noite e você é acácia, cheia de nó, cheia de problema, cheia de espinho. Mas escute uma coisa, eu quero dizer para você nessa noite que Deus pode trabalhar com você se você estiver disponível. Porque Deus sempre vai trabalhar com aquilo que tem. Escute, Deus nunca trabalha com o melhor, Ele trabalha com aquilo que tem. Porque talvez você não seja o melhor, talvez você não se sinta o melhor, a mais capacitada, o mais capacitado, mas e daí? Eu quero dizer para você que Deus não está procurando o melhor, está procurando o que tem, o disponível. Então você pode bater no seu peito assim e dizer, Deus, eu não sou o melhor, mas eu estou disponível aqui nessa noite. 3 falaram isso aqui. Porque a gente acha que Deus vai escolher a gente quando a gente for o melhor. A acácia nem de longe é o melhor, mas é o que tem. E Deus, escute uma coisa, Deus quer trabalhar com o que tem. Porque se você levantar a mão e dizer, tem eu, Senhor. Se tem, Deus quer trabalhar com você. Porque muitas vezes a gente quer e acha que vai trabalhar para Deus quando a gente melhorar, quando tirar os espinhos, quando melhorar os nó, os entraves, os problemas. E Deus está dizendo assim,
eu quero usar você dessa maneira mesmo, cheio de espinho, cheio de trava, cheio de problema. É o que tem e eu vou usar você. Se você estiver disponível, eu vou usar a tua vida. Catuca o irmão que está ao teu lado, diga para ele: Deus quer usar você. Mas e os problemas que eu tenho, os nós que eu tenho, bispo? Não tem problema, Deus quer trabalhar. Porque Deus quer construir um altar. Porque Deus quer construir algo para Ele. Deus quer construir. Quantos aqui podem ser a caça nessa noite aqui? Amém, glória a Deus. Agora vem comigo, quem está comigo diga amém. Churrasqueira, né? Churrasqueira. Agora, quantos aqui já viram uma churrasqueira de madeira? Não dá, né? Dá para queimar aquilo que queima? Não, não vai dar certo, não vai funcionar. Porque o detalhe maior não está na madeira, mas está no revestimento. Porque a madeira, a churrasqueira, o altar vai ser de acácia, mas o revestimento é de bronze. Porque o maior detalhe não está na madeira que vai ser usada para o altar, e sim no revestimento que vai haver nessa madeira. Porque a madeira é ruim, a madeira perece, ela é podre, ela é cheia de espinho, ela é ruim, ela não serve para nada, mas agora ela está revestida. E agora ela dura, agora ela tem resistência, mas não é por causa da madeira, é por causa do revestimento. Deus quer saber se você está disponível, porque Deus quer revestir aqueles que estão disponíveis, porque não é por causa de você, não é por causa dos seus nós, dos seus gargalos, dos seus espinhos, dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas adversidades, não é por isso. Escute uma coisa, Deus quer só saber se pode contar com você. Deus quer usar o que tem, não é quem não veio. Deus quer usar você que veio. Mas assim, desse jeito, eu não aguento muita coisa. Mas Deus está dizendo, não é você. Não é você. Eu quero saber se eu posso revestir você, acácia. Eu quero saber se eu posso revestir a tua vida. Porque Deus aqui está dizendo, você está no deserto, Moisés, aí não tem cedro, não tem mogno, aí tem acácia, pega o que tem. Madeira fraca, ruim, que ninguém dá nada. Por quê? Eu quero revestir. Essa madeira, que ninguém dá nada, vai tolerar, vai aguentar, vai suportar, é essa madeira que eu quero usar. Porque Deus quer usar você, irmão. Deus quer usar a tua vida. Se você for na África, você vai ver lá que ninguém quer nem... A acácia é algo que ninguém quer nem passar perto. Por que ninguém quer passar perto? Porque ela tem muito espinho. Ela espinha. É uma madeira que não serve para nada. Não serve para nada. Ela tem como proteção os espinhos. Toda cheia de espinho. E dá naquele deserto. O que mais dá lá no deserto é a acácia. E o que Deus mais tem na presença dele, muitas vezes, somos nós, acácias. Cheias de problema, que ninguém dá nada, que ninguém vê nada, que ninguém quer nem passar perto, que arranha, que espinha, que espeta. Mas aí Deus vai dizer, é o que tem. Pega o que tem, Moisés. Pega o que tem. Mas vai dar certo? Vai. Porque o problema não é a madeira, é o que vai revestir ela. O que está por baixo é a acácia, que não resiste, que não aguenta, que apodrece, que deteriora, que acaba. Mas o que reveste ela é um bronze forte, resistente. Olha para o irmão que está do teu lado, toca no ombro dele e diga para ele, Deus nessa noite quer revestir você. Porque o mais importante na nossa vida é o revestimento.
Porque muitas vezes nós queremos olhar para a nossa vida e ver se somos fortes, se somos resistentes, se somos capazes, se somos competentes. E eu quero dizer algo para você, que a resistência, a capacidade, a competência não vem de você, vem daquele que te reveste. Coloque para mim, por favor, Colossenses capítulo 3, versículo 9. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Versículo 10. E se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento. Escute uma coisa. Eu até era acácia, mas agora há algo que me reveste. E o que aparece mais agora, não sou mais o velho homem, mas aquele frágil, improvável, incapacitado. Não sou, sabe por quê? Porque há um revestimento, há uma nova natureza. Quem olha agora, não vê a cássia, vê o bronze. Quem olha agora, não vê aquilo que está por baixo, vê o que está por cima, vê o revestimento, bronze, polido, lindo. Ei, talvez eu e você tínhamos uma natureza frágil, uma natureza que ninguém dava nada, ninguém queria passar perto, ninguém queria ver, não queria se aproximar, mas aí de repente vem Deus, e Deus diz assim para mim e para você: deixa eu revestir tua vida nessa noite aqui. Sabe por quê? Porque aí vai mudar a tua aparência, vai mudar a tua natureza, vai mudar a forma. Agora você já não é mais a cássia, você é o altar de Deus. Muda totalmente. Já não sou mais quem eu era. É isso que eu tenho que entender, porque quando esse revestimento está sobre a minha vida, eu já não sou mais quem? A cássia? Não. Pensa quando as pessoas olhavam para aquela caixa, a caixa do altar, dava para ver a cássia? Não. Olha para o irmão que está do teu lado, pergunta para ele aí, diga para ele: olha para mim. Não, diga com fé, diga: olha para mim. Vê se dá para ver que eu estou revestido. Pergunta aí. Pensa quando alguém fala assim: rapaz, esse é o altar de Deus, hein? Mas, não é a cássia aí? Dá para ver? Não, mas alguém talvez saiba do teu passado. Alguém sabe quem você era. Porque as pessoas, mas é assim que é o tremendo de Deus, porque vão saber quem você era. Oxe, mas aí embaixo é a cássia, né? Mas está revestida. Não é mais a mesma coisa, não tem mais a mesma fragilidade, não é mais a mesma coisa. Por quê? Porque há um revestimento que cobre aquilo. Já não sou mais o mesmo, porque hoje eu estou revestido por Deus. Hoje eu tenho valor. Quanto vale a cássia? Nada. Quanto vale o bronze? Muito caro, valioso. O revestimento que está sobre a tua vida vale muito, irmão. Vale muito. Jorge, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Quem está entendendo isso nessa noite aqui? Gálatas 3, 27. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo... Vamos ler? 1, 2, 3. Olha de novo para o irmão que está do teu lado. Pergunta para ele: está vendo Deus aqui, sim ou não? Sabe por quê? Ei, vem para mim. Porque isso é sério, tá? Não é uma brincadeira. Porque se alguém olha para você e não vê nada, e não consegue ver Cristo, porque hoje nós, no Velho Testamento, lá em Êxodo, o revestimento era o bronze. E hoje, quem é o seu revestimento? Está ali, ó. Paulo está dizendo. Porque as pessoas têm que olhar para mim e não tem que ver eu, tem que ver Cristo. Porque é Ele que te reveste, sim ou não? É o que está ali, é Bíblia, irmão. E às vezes as pessoas olham para mim e veem eu. Eu não quero que ninguém me veja, eu quero que veja Cristo na minha vida, porque eu preciso estar revestido dEle.
Então, se as pessoas têm olhado para mim e não têm visto Cristo na minha vida, eu vou batalhar, eu vou perseverar, eu vou persistir, até que do alto eu seja revestido. Eu preciso. Por quê? Porque essa revelação veio do céu. Eu preciso dela. Não pode me ver. Você está vendo só o bispo? Está errado. Eu vou persistir até que você veja Deus na minha vida. Até que alguém olhe para você e diga: rapaz, eu estou vendo que você é de Deus, hein? Eu vejo Deus na minha vida. Você precisa ver Deus na sua vida. As pessoas precisam olhar para você e ver Deus na sua vida. Sabe por quê, irmão? Presta atenção. Uma caixa de madeira com 4 lados. Dá para pôr fogo? Não aguenta. Não aguenta. Dá para pôr fogo no meio? Não vai aguentar. Então, quando a gente é a gente mesmo, a gente não está preparado e não tolera e não suporta o fogo que Deus quer colocar. Ei, escute, presta atenção. Devia ter o desenho aqui. Essa caixa é uma caixa vazia, oca no meio, sim ou não? Sim, e é proposital. Por quê? Porque Deus quer colocar o fogo no meio. Mas, se não houver revestimento, esse fogo vai durar? Não vai durar, porque esse fogo vai consumir a caixa, sim ou não? Vai. E é por isso que você precisa do revestimento. E é por isso que muita gente não aguenta esse fogo. Porque falta o revestimento. E aí quando Deus quer colocar esse fogo no meio, a estrutura não aguenta, porque não tem revestimento. Por que o fogo, bispo? Nós estamos falando de altar. O fogo era a expressão máxima do quê? Da glória de Deus. Então muitas vezes, se eu não tiver revestido, se eu não estiver revestido, quando Deus tentar colocar esta glória, manifestar essa glória nesse vazio que sou eu, você entende sim ou não? Por isso que tem muita gente que não vive a glória de Deus, porque talvez Deus por misericórdia não põe esse fogo, porque Deus olha e diz assim: é melhor não colocar esse fogo aí, porque se eu colocar esse fogo vai queimar tudo, porque Deus olha e não vê revestimento nenhum. Deus vai colocar esse fogo naqueles que têm esse revestimento. Porque, escute, ei, vem para mim, presta atenção, quem está comigo, diga amém. Não é você que aguenta a glória, é o revestimento. Não é você que faz com que esse fogo permaneça, com que esse fogo não consuma, com que esse fogo não te consuma, é o revestimento. E a gente acha muitas das vezes que é a gente mesmo, que somos nós mesmos. Entenda nessa noite aqui que você precisa ser revestido. Sabe de uma coisa? Deus sabe muito bem que eu e você temos um vazio aqui. Que vazio é esse? O vazio que o homem procura. A gente vive procurando preencher esse vazio. Com sentimento, com emoções, com pessoas, com religião. Deus sabe disso. Por isso, Ele deixou esse vazio. Agora, só há uma forma desse vazio ser preenchido: com a glória, com o fogo de Deus. E Deus quer queimar dentro de você. Ei, escute, Deus quer arder dentro de você. Tem muito crente que faz tempo que Deus não arde, que esse fogo não queima dentro dele. Mas sabe por que não arde, esse fogo não queima? Porque não tem revestimento. Porque não tem revestimento. E aí não aguenta. Eu não aguento o culto. Eita Jesus. Ô Jorge, olha, meu Deus. Vai ter churrasco.
O churrasco. Porque aqui era aberto, tem a grelha aqui, é aberto. Então tacava fogo ali. Essa madeira, qual que é? Acácia. Uma madeira simples, mas era a que estava disponível. Era a que tinha. Deus não está escolhendo os pops, tá? Deus está escolhendo você, porque é o que tem, você que está aqui. Posso ouvir um amém? Amém? Agora, você sozinho não aguenta tudo isso. Você sozinho não aguenta manifestar o fogo da glória. Então Deus está dizendo assim: deixa eu revestir você, porque daí vai queimar esse fogo dentro de você. Sabe? Às vezes a gente canta aquele louvor, deixa queimar, mas aí Deus olha e diz assim: ai, mas se eu queimar aí, do jeito que você está, você vai queimar, bebê. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus quer colocar dentro de mim e de você um fogo que arde e que não se apaga. Um fogo que arde e que não se extingue. Vai queimar de manhã, de tarde, de noite. Vai queimar na sua casa, né? Eu vim para a igreja hoje eu estou queimando. E aí quando sai pode, não, vai queimar aqui. Vai queimar na sua casa, vai queimar no trabalho, vai queimar na rua. Aonde você estiver, as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: eu estou vendo um fogo diferente, eu estou vendo algo diferente em você. Não sou eu não, é o fogo de Deus, é a glória de Deus, que ela arde na minha vida, ela arde em mim, é o altar de Deus. Ei, irmão, eu sou um altar. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: você é um altar de Deus. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você hoje. Hoje é dia de oração. Hoje é dia de oração. Sabe por quê? Esse fogo precisa queimar. Esse fogo precisa queimar. O fogo queimava tudo? Queimava tudo. O fogo que queima todo o pecado. E sabe de uma coisa que eu quero dizer para você? Porque muitas vezes nós temos esse vazio dentro da gente. Esse fogo queima toda a decepção. Esse fogo dentro de você, se ele arder dentro de você, ele vai queimar toda a angústia, toda a opressão, toda a depressão. Esse fogo dentro de você tem um poder sobrenatural. Agora é impressionante que o fogo queima tudo que está dentro, no meio, mas não queima a estrutura. Porque talvez tenha coisa, escute o que Deus está falando no meu coração, e eu quero trazer essa revelação para você. Tem pessoas aqui que tem coisas dentro de você que precisam ser queimadas, e Deus está dizendo: é hoje. Eu vou queimar hoje. Esse fogo precisa queimar. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso revestir você, porque senão você não aguenta o que eu vou fazer no teu interior. Se você não tiver revestido, você não aguenta o que Deus vai fazer dentro de você. Então eu gostaria que você saísse do seu lugar, viesse aqui na frente. Eu quero orar pela tua vida. Eu ainda tenho tempo, foi o que Deus colocou no meu coração, mas eu quero orar por você, porque tem pessoas que precisam desse revestimento, irmão. Bispo, eu preciso disso aí mesmo. É disso que eu preciso. Eu não posso ficar vindo para um culto como esse e não tem nada queimando. Não tem nada me atingindo. Não, deixa queimar. Deixa queimar. Isso. Podem vir mais para cá. Venham, não tenham medo. Algo vai queimar aqui. Oh, Senhor. Acende, Senhor. Acende, isso. Venha mesmo, venha sem medo, venha com vontade. Faz tempo que você não queima. Faz tempo que nada queima. Sabe, eu tenho saudade de quando eu queimava, quando eu ardia. Quando o fogo de Deus ardia em mim. Mas por algum motivo esse fogo se apagou. Por algum motivo essa chama se extinguiu. O altar nunca poderia apagar. Ele tinha que ficar daquele jeito ali, queimando direto. Não era quando o sacrifício chegava que acendia o altar, não era. O altar ficava queimando. Dia e noite ele queimava.
E sabe de uma coisa? Talvez nós tenhamos saudade. Quando a gente queimava, Deus está falando com pessoas aqui. Quando esse fogo ardia dentro de mim, mas essa chama foi se extinguindo, se apagando, diminuindo, e Deus está dizendo assim: eu quero reacender isso. Você que já foi revestido, hoje você se sente a Cássia de novo. E por eu me sentir a Cássia, eu sei que eu não tenho chance desse fogo, porque esse fogo pegar em mim, vai me consumir. Eu já não me sinto digna, já não me sinto digno. Mas Deus está dizendo assim: eu não estou procurando os melhores, eu não estou procurando os preparados, eu estou procurando o que tem de disponível. E sabe quem está no altar dizendo assim: eu estou aqui disponível? Tem eu, Senhor. Você, cheio de nó, talvez com a vida toda amarrada, complicada, enrolada, cheia de espinho, ninguém quer nem passar perto, tolerada por quase ninguém, ninguém quer. Ixi, a Cássia, meu, passa longe ali, hein? A Cássia, até os animais não querem chegar perto. Mas hoje Deus está dizendo assim: eu quero usar você mesmo. Eu quero usar você mesmo. Eu quero usar você assim. Ninguém quer? Eu quero. Ninguém vai usar? Eu vou usar. E sabe de uma coisa? As pessoas vão ver e não vão acreditar. Tem a Cássia aí? Debaixo disso é a Cássia. Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. Eu vou dizer algo para você, Cassiane. Você ficou ali. E aí Deus falou: se ela quiser, ela vem. Mas sabe, essa palavra é para você. Essa palavra é para o teu coração. Eu vou dizer algo para você sem medo, porque Deus que está falando comigo. Tão pouco tempo que você está aqui e você do nada. Eu vou dizer o que Deus mostrou. Sabe aqueles negócios de esquentar comida? Aquelas chapas, aquele negócio. Não tem aquele negócio que põe embaixo, que põe álcool? Lá, para ficar esquentando, pegando fogo, né? Richô. Embaixo do richô não tem aquele negócio de álcool lá. Vocês já viram como é que apaga aquilo? Como é fácil de apagar aquele fogo? É só vir com tampa, um pano, alguma coisa e puff, assim. Sabe o que Deus falou para mim de você? Isso. O fogo estava ali, ó. Aí Deus está dizendo: não, mas não era para apagar. Não era para ser tão rápido, não era para ser dessa forma, não era para ser de jeito nenhum, mas não assim. Porque Deus está dizendo: ela apagou. Você apagou, você extinguiu algo de tão precioso que Deus está iniciando na tua vida. E olha, eu vou dizer algo, guarda a noite desse dia, porque Deus está dizendo para você: eu vou reacender isso. Eu vou reacender isso na tua vida, porque eu tenho algo poderoso e maravilhoso para fazer contigo. Eu vou reacender isso. Deixa o teu coração reacender, porque Deus está dizendo: enquanto você estava ali, eu não ia te chamar, mas o Espírito Santo estava falando comigo sobre a tua vida, e Deus dizendo assim: eu vou reacender isso.